indicado para a nossa prédica, para a nossa reflexão nesta manhã, carta aos Hebreus, capítulo 11. Vamos ler dos versos 1 ao verso 3. Na Bíblia que está nos bancos, página 1690. Eu tomo a liberdade de ler na Nova Almeida Atualizada. Hebreus 11, versículos 1 até o verso 3. Eu leio. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento. Amém. O texto indicado nos fala de fé e nos fala de certeza. E nós cantamos e ouvimos agora firme nas promessas de Jesus. Como nós podemos ter certeza da fé? Como nós podemos ter essa viva esperança em nossa história, em nossos corações e em nossas mentes? Eu preciso fazer algumas considerações sobre esse texto. Primeiro, nós temos dúvidas sobre a autoria dele. Não há consenso se foi o apóstolo Paulo, se foi algum dos discípulos, se foi outra pessoa da comunidade cristã, embora haja traços da teologia paulina. Nós não temos uma unidade nessa resposta. Alguém que escreve da fé como a certeza, mas nós não sabemos ao certo, estamos em dúvida sobre quem escreveu. Isso é algo curioso. É algo paradoxal. Fé e dúvida também caminham lado a lado. Ter fé não significa deixar de perguntar. Aliás, a gente precisa voltar a fazer algumas perguntas. Refletir acerca da palavra de Deus em nossas vidas, em nossos lares, aonde o Senhor tem nos colocado. Quais são as perguntas que nós temos feito para nós mesmos diante da fé? Sim, a palavra nos diz a fé é a certeza das coisas que não vemos. E para nós pode ser confuso. Como eu vou ter certeza de algo que eu não enxergo? Que não está diante dos meus olhos? Está certo. A minha visão é limitada. Eu tenho esse acessório aqui que eu vejo que dentro de vocês, algumas pessoas também usam esse acessório. A gente já enxerga uma parte. A gente já enxerga apenas um pouquinho. A gente precisa de acessório para enxergar. Durante a faculdade de teologia, lá em São Bento do Sul, nós tivemos um colega que deu testemunho para nós de fé sem enxergar. Perdeu a sua visão aos 8 anos de idade. Ele aprendeu a conhecer Deus, conhecer a sua palavra, sem enxergar. E a gente pode falar tantas coisas sobre isso, mas eu queria provocar que nós pudéssemos refletir um pouco sobre o que significa. A gente tem a capacidade de enxergar a cada nova manhã as misericórdias de Deus, as misericórdias se renovando sobre nós. A cada manhã, a gente tem o milagre da vida. A cada manhã, a gente pode celebrar. A cada novo domingo, nós podemos ver com os nossos olhos Deus alcançando e tocando a vida de tantas pessoas. Nós vemos. Mas tem horas que a gente diz, Senhor, eu quero ver algo específico.
e nos tornamos nécios, nos tornamos pessoas que duvidam até mesmo da existência de Deus. Com esse rapaz, nós testemunhamos uma fé que é baseada naquilo que não pode ser visto. Isso é desafiador. Para nós é até impensável. Estamos acostumados a ver. Nós vemos o texto, nós temos os nossos sentidos funcionando, mas quem não enxerga? Talvez quem não enxerga entendeu um pouquinho o que o autor da carta aos Hebreus disse, a certeza daquilo que a gente espera, mas não vê. Talvez quem não enxerga se distraia menos. Se distraia menos com as distrações do dia a dia, com as telas. Se distraia menos com tanta coisa que surge diante dos nossos olhos. Talvez quem não enxerga possa nos ensinar a enxergar o amor de Deus no dia a dia. A fé é a certeza das coisas que esperamos, mas não vemos. Não vemos. O quanto nós confiamos nos nossos olhos, o quanto nós confiamos apenas naquilo que está diante de nós, o quanto nós confiamos, em última análise, em nós mesmos, e não na graça de Deus. Acreditar, ter fé e acreditar em Deus, muitas vezes não se faz visível. Não se faz visível diante dos nossos olhos. Muitas vezes Deus apenas fala conosco, sussurra, e na maioria das vezes nós ouvimos silêncio. Talvez para a gente entender um pouquinho a fé, a gente tem que aprender a silenciar. Silenciar o nosso coração, silenciar a nossa mente diante de tantas vozes, de tantas dissonâncias, de tanto agito do dia a dia. Talvez a gente, para entender a fé, precise se retirar. Tem momentos no nosso dia a dia para nos conectarmos com Deus em silêncio, em devoção, em oração. Mas nós, como igreja, esse outro ponto desse texto, nós, como igreja, falamos e vivemos uma fé que também se faz visível, que não fica fechada em nós, apenas para nós. Uma fé que ecoa nas nossas ações, no nosso dia a dia, ecoa na vida comunitária e além dela. Mas para essa fé ecoar, a gente começa na certeza daquilo que a gente não enxerga. Pela fé, pessoas ao longo da história tiveram um bom testemunho. Sabe o que é isso? São pessoas que entenderam o agir de Deus, mesmo sem ver, e com um coração generoso compartilharam isso com outras pessoas. E talvez em muitas das nossas orações a gente fala: Senhor, tem misericórdia do nosso mundo. Nós também oramos por isso neste culto. Tem misericórdia das dores e sofrimentos, mas também é verdade que o Senhor nos convida a ter um coração generoso, que partilha essa convicção de que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça, Deus está presente na minha vida, Deus está presente entre nós, Deus está presente na sua palavra. E essa certeza nós podemos carregar adiante, compartilhando com palavras, com gestos,
com sinais de fé. Nós dizemos que cremos. Nós temos certeza em quem cremos. Então é hora de também mostrar, não com sinais apenas querendo aparecer, mas mostrar com sinais de coração que nós cremos num Deus de amor, que nós cremos num Deus que se faz presente em nossa história, que nós cremos e confiamos nesse Deus, a ponto de trazer crianças para receber o sacramento do batismo e dizer: nós cremos desde a mais tenra infância que a graça de Deus alcança as pessoas. É um sinal, nós cremos e nós não temos missão de levantar bandeira, temos a missão de ter uma vida na certeza da fé e compartilhar atos de generosidade. Isso é algo que deveria nos diferenciar como povo de Deus, como cristãos, como cristãs. Fé é a certeza de coisas que esperamos e não vemos. Querida comunidade, queridas pessoas que estão aqui hoje, nossa reflexão hoje é em torno da fé. Qual a nossa certeza? Onde nós buscamos essa fé no dia a dia? E o convite da palavra de Deus para nós hoje é confiar em Deus, não em nossa visão. Confiar no tempo de Deus, não no nosso relógio. Confiar na generosidade de Deus e não na nossa ambição. Ter fé é testemunhar em palavras e ações que o Senhor Jesus nos ama e compartilhar esse amor com outras pessoas. Que assim Deus nos abençoe, nos capacite e faça de nós um povo generoso, assim como generosamente Deus nos ama. Que assim seja. Amém.